Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, externando, irmãos, a minha gratidão a Deus de poder estar aqui com os irmãos aprendendo. Eu quero dizer que eu ando com papel e caneta e já anotei muita coisa nesta manhã. Não confie na sua mente, ela falha. E se você tiver de 60 para lá, pior. Glória a Deus. Então você deve andar com papel e caneta. Diziam os chineses que mais vale uma pálida escrita do que uma boa memória. Então é melhor você escrever. Eu já escrevi muita coisa, já vou voltando enriquecido. Já nasceu até uma mensagem, glória a Deus. Já fiz a mensagem, já está aqui na Bíblia anotada, glória a Deus. Pelos preletores que passaram antes de nós. Foi-me dada a missão de falar sobre a concessão do ministério como dádiva divina. Eu ministrei esta palavra pela primeira vez ali em Rio Grande do Norte, a pedido do pastor Martim. E pastor Ailton viu, através do material, e pediu que nós, com a ajuda de Deus, também, pastor Júnior, pai do Senhor, meu querido, também trouxéssemos aqui alguma coisa de Deus nesse sentido. Meus amados irmãos, vamos abrir em Judas, versículo 10. Judas, versículo 10, para tomarmos como base a mensagem desta manhã. Judas, se você não sabe, é bem pertinho de Apocalipse. Coitado do Judas, sofre tanto que ninguém nem sabe onde ele fica, não é, irmãos? Todo mundo confunde ele com o outro. Mas não é, não. Esse aqui era irmão de Jesus, viu? Esse aqui era crente, batizado com o Espírito Santo. Crente direitinho, louvado seja Deus, né? No dia de Pentecostes ele estava lá no cenáculo, porque a Bíblia diz que estava Maria e os irmãos de Jesus. Ele estava lá, foi crente direitinho. A gente vai encontrar com ele no céu. Versículo 10 diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Paulo, ou melhor, Judas, falava que já naquela época tinha pessoas semelhantes a animais, o que, meus amados irmãos? Irracionais. Animais irracionais. Que difamam. O que é difamar? Difamar é colocar má fama. Difamar significa pôr má fama em alguém ou em alguma coisa. Difamam o que não entendem e coisas que entendem por instinto. Como animais, o que, irmãos? Eles não têm inteligência, eles só têm o que, irmãos? Instintos. E essas pessoas, é o pior que hoje foi dado a elas a internet. E elas estão na internet envenenando as nossas igrejas, os nossos jovens, nossos irmãos, nossas irmãs, estão envenenando. Porque é só apertar o celular e eles aparecem com o microfone na mão, né? Hoje em dia o que tem de mestre por aí afora, o pastor diz uma coisa na igreja e esses falsos mestres, eles ensinam outra coisa totalmente diferente. E o pior é que muitos crentes deixam de ouvir a doutrina, como o pastor pregou, a sã doutrina, para ouvir esses falsos mestres, animais irracionais. Eu tenho quase certeza que depois que eles falam ali na internet tão bonitinho, eu acredito que quando eles levantam da cadeira, eles relincham e dão polpa. Glória a Deus. Porque foi Judas quem disse que eles são animais o quê, irmãos? A senhora pode ver que quando terminar ele sai lá relinchando e dando polpa. Então, meus amados irmãos, e o pior que muitos crentes deixam de ouvir a gente para ouvir animais irracionais, relinchando na internet, glória a Deus, dizendo aberrações que dá até agonia,
Dá até agonia, dá até, não sei se vocês conhecem aqui em Pernambuco, mas Pernambuco e Alagoas é a mesma coisa, que Alagoas já pertenceu a Pernambuco. Já. E minha avó dizia, meu filho, não converse isso não, que está me dando uma gastura. Glória a Deus. Quem lembra dessa palavra, irmãos? Eu pensei que isso era lá em Alagoas. Dá até gastura, irmãos, ouvir esse povo. Mas o nosso povo ouve. Então, meus amados irmãos, nós queremos falar sobre os dízimos e ofertas, bases bíblicas e teológicas, com a ajuda de Deus. Porque é que até hoje a Vera Igreja, ela tem ministério, e a igreja e o ministério são mantidos com dízimos e ofertas. Qual o fundamento bíblico? Meus amados irmãos, os animais irracionais, eles estão dizendo que dízimo e oferta é coisa do Antigo Testamento e que a igreja não deve continuar isso. E eles dizem que também o pastor não deve viver disso, porque isso era somente no Antigo Testamento, e que hoje pastor não deve viver de dízimo nem de ofertas, a igreja não deve pagar salário a pastor dos dízimos e ofertas, porque segundo eles, isso é coisa do Antigo Testamento, e pasmem, eles são gnósticos. O pastor falou muito bem, eles são gnósticos. Os gnósticos, uma das bases doutrinárias malignas dele, era que o Antigo Testamento não tem serventia. Isso que está acontecendo hoje não é novo, é velho. O primeiro que se manifestou oficialmente foi um presbítero que se desviou, chamado Marcião. Ele era de Sinope, na Ásia, e ele veio para Roma e perturbou a igreja de Roma lá pelo ano 160. Ele tornou-se gnóstico, presbítero da igreja, tornou-se gnóstico, mas chegou como presbítero em Roma, já gnóstico, e chegou como presbítero, e foi aceito no ministério da igreja de Roma. E depois o bispo da igreja de Roma descobriu, os presbíteros descobriram, excomungaram ele, disciplinaram, excluíram, mas ele perturbou a igreja, e hoje o marcionismo está ressuscitando. E qual era a base do marcionismo? É que ele fez um cano próprio. Ele disse que só eram inspirados o Evangelho de Lucas e as 3 epístolas pastorais. Ele disse que só era canônico, só era inspirado Lucas e 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E o resto não tinha inspiração. Então, meus amados irmãos, esse povo está aí do mesmo jeito. Tem um homem que está na internet, também relinchando e dando popa, com o cabelo batendo no ombro. E esse cidadão, ele diz que só o que vale hoje é o que Jesus disse. Ele é pior do que Marcião, porque Marcião ainda acreditava no Evangelho de Lucas e nas cartas paulinas pastorais. Esse indivíduo, ele diz que hoje só o que vale é o que saiu da boca de Cristo. O que Paulo disse não vale. O que Pedro disse não vale, nem vale o Antigo Testamento, esse muito menos. E as epístolas não valem nada, só valem o que está no Evangelho e que saiu da boca de Jesus. Isso é a ressurreição do velho gnosticismo. E está invadindo as nossas igrejas, atingindo nossos jovens. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a Bíblia, ela não tem nenhuma parte caduca, A Bíblia, dizia Santo Agostinho, que a Bíblia, o Antigo Testamento, é o Novo Testamento em figura. O Antigo Testamento é o Novo Testamento em figura. O que o Antigo Testamento prometeu, o Novo cumpriu. E ele dizia também que o Novo Testamento é o comentário, é a explicação do Antigo. O melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele não se acaba, ele não caduca, ele se completa no Novo Testamento. O Novo Testamento é a continuação, é a continuidade do Antigo Testamento e o esclarecimento, a explicação do Antigo Testamento. Então, meus amados irmãos,
Nós vemos que para entendermos o que significa dízimos e ofertas, nós precisamos entender que a Bíblia é comparada com o rio, vamos comparar com o Rio São Francisco. Eu nunca fui na Serra da Canastra, mas me disseram que o Rio São Francisco, ele nasce lá, apesar que já tem contestação, que se é lá mesmo ou é outra fonte, mas a tradicional é que ele nasce na Serra da Canastra. O que é que acontece? Na Serra da Canastra, ele nasce com um filete de água. Mas esse filete de água, à medida que vai andando, uma expressão, uma força de expressão que rio não anda, mas pelo menos eu nunca vi perna no rio, mas vamos lá. Então, meus amados irmãos, à medida que o rio vai andando, ele vai se tornando caudaloso, ele vai enlarguecendo, até chegar na foz, que é lá em Alagoas, entre Alagoas e Sergipe, quando ele se espalha, ele é um grande rio. Assim a Bíblia. A Bíblia, ela é um rio chamado Rio da Revelação. Começa com o filetezinho do Gênesis e vai se espalhando, até desaguar em Apocalipse. Mas é o mesmo rio, não se pode desprezar nenhuma parte desse rio. Não se pode desprezar, é o mesmo rio. Apenas a revelação vai o quê? À medida que a Bíblia vai sendo escrita, a revelação vai se alargando. Mas a Bíblia, outra coisa, preste atenção. A Bíblia, ela não é feita de leis. Se ela fosse feita de leis, ela já teria caducado. A Bíblia é feita de princípios. Leis caducam, mas princípios são eternos, não caducam. Se a Bíblia fosse de lei, já teria caducado, porque a lei brasileira caduca todo dia. Glória a Deus, os advogados sabem, eles têm que toda noite estar na internet consultando o que foi que mudou. Porque a gente dorme com uma lei e no outro dia já amanhece, e às vezes na calada da noite, às vezes sem a população saber, às vezes sem ninguém saber, às ocultas, eles mudam a lei e a lei caduca. Mas a Bíblia não é feita de leis, a Bíblia é feita de princípios. Quem pode dar glória a Deus por isso? E princípios não caducam, eles permanecem por toda a eternidade. Por que nós somos dizimistas e ofertantes? Primeiro, irmãos, porque nós vemos na Bíblia que Deus ensinou a Adão e Eva a serem ofertantes ao Senhor. Não foi a lei, não foi na lei. A lei começa com Moisés. A lei, disse o apóstolo São João, a lei nos foi dada por Moisés. Mas o princípio da contribuição vem de Adão e Eva, que ensinaram a seus filhos a trazerem das primícias. Olha o nascedouro da contribuição, olha o nascedouro do dízimo e das ofertas. É no princípio do mundo, não foi Moisés quem criou. É um princípio. Deus disse a Caim e Abel, meus filhos, tudo quanto Deus der a vocês, vocês tragam e ofereçam as primícias. Não é a primícia, é as primícias. A quem, meus amados irmãos? A Deus. Vem de lá. Só que não está tudo claro lá, porque lá é apenas o nascedouro do rio. O rio vem jorrando. Caim e Abel, eles se apresentam ao Senhor, eles oferecem ao Senhor. Quem foi que ensinou aquilo a eles? Foi os seus pais. E os seus pais aprenderam de quem? Me ajudem. De Deus, irmão. Não precisa ser muito inteligente. Aprenderam de Deus. Deus ensinou a Caim e Abel. Caim e Abel ensinaram a sua descendência. E nós vemos aqui na Bíblia, irmãos, quando Noé sai da arca, qual é a primeira coisa que Noé faz? Noé poderia, se eu fosse Noé e meu juízo fosse fraco, quando eu saísse da arca, a primeira coisa que eu iria fazer era uma casa para morar, né? Mas Noé não fez isso. Noé, a primeira coisa que ele fez foi pegar dos animais limpos que eram certos. Outra coisa, por que foi que Deus disse que dos animais limpos, dos imundos, um par, mas dos animais limpos, 7 pares? Por quê? Aquilo ali não é à toa. É porque Noé, ele, ao sair da arca, a primeira coisa que ele iria fazer era oferecer ao Senhor o quê, meus irmãos? Sacrifício. Naquele tempo não tinha sacerdote ainda. Não tinha sacerdote. Ainda era
pré-patriarcal, era ainda da dispensação da consciência, não havia sacerdócio ainda, não havia religião organizada ainda, né? Enos é quem começa, mas depois vem o dilúvio, mas Noé traz para o novo mundo, o quê? O conceito da adoração através de ofertar ao Senhor, Vamos mais adiante, não dá tempo de ler os textos sagrados, porque também estes textos são conhecidíssimos dos irmãos. Quando vem depois, surgem os patriarcas. O primeiro patriarca, Abraão, irmãos, quando ele vai para a guerra, que ele volta da guerra com os despojos, naquele tempo já havia sacerdócio. Como surge o sacerdócio? Não sabemos. Deus não revela nas Escrituras como surge o sacerdote. Já aparece o primeiro sacerdote, que é o nosso querido Melquisedeque, que era, apesar de ser cananeu, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus já tinha adoradores. Antes de Abraão, Deus já tinha adoradores. Deus nunca ficou e nem vai ficar sem adoradores. Abraão faz o quê, irmãos? Faz o quê? A primeira coisa que Abraão faz é dar o dízimo. Aí o rio de Deus, ele já vai se tornando mais caudaloso. Isso antes da lei, 430 anos antes da lei. Deus já ensina Abraão. Abraão já traz na alma o senso do dever de adorar o Senhor, entregando ao Senhor bens materiais. Olhe para cá, deixa eu fazer uma observação, irmãos. Não existe dicotomia na fé do material e do espiritual. Não existe essa dicotomia do material e espiritual. Para Deus, tudo faz parte da espiritualidade. Por isso que nós não somos crentes. Nós não somos crentes só na igreja. Nós somos crentes na igreja e quando saímos da igreja, nós temos que continuar sendo crentes em casa e continuar sendo crentes no nosso trabalho. Paulo disse que os empregados, os trabalhadores, eles devem trabalhar lá na empresa, ou para o seu patrão, ou para a sua patroa, como se estivesse trabalhando para quem? Para o Senhor, servindo. Paulo diz servindo. Como não se servisse aos homens, mas se servissem ao Senhor. E essa palavra servindo é de onde vem a palavra culto. Você sabia disso? A palavra servir é de onde vem a palavra culto. Quando você está fazendo um serviço bem feito lá na sua empresa, você está prestando um culto a Deus, porque através da coisa bem feita que você faz, com amor e sem murmuração, Deus recebe lá em cima e Deus é glorificado aqui na terra. Então não existe essa dicotomia. Não, eu sou crente, mas a minha carteira não é crente. Nem é crente você e nem a sua carteira. Glória a Deus. Por quê? Porque não existe essa dicotomia. Abraão, ele adora a Deus, ele reconhece que a legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque e ele oferece dízimos a Melquisedeque. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo. Glória a Deus, Deus já revela. A princípio eles traziam as primícias, depois Deus revela a quantidade mínima. Vale salientar que o dízimo é a taxa mínima da contribuição a Deus. Por que, pastor? Por que Deus estabeleceu o dízimo? Porque Deus sabe que nós somos tão mesquinhos que se não fosse o dízimo, nós não daríamos quase nada. Nós seríamos como o crente lá de Alagoas. Teve um crente lá de Alagoas que era tão avarento, irmão, tão avarento. Quando foi um dia, passou um irmão com a salva, o diácono, ele pegou, naquele tempo, nos anos 80, ele pegou uma moeda de 10 centavos e disse ao diácono, me dê 5 de troco. Glória a Jesus. Aí o diácono disse, irmão, pelo amor de Deus. Ele disse o quê? Apontou para o pastor. O pastor está bem velhinho, ainda está vivo lá em Alagoas. Ele apontou para o pastor, disse, cavalo comedor, cabresto curto, glória a Deus. Me dê meus 5 centavos. Meus amados irmãos, Deus sabe que a gente é tão ruim, a gente pensa que só é esse velho que é ruim. Não, tem muita gente ruim assim também. Aí Deus disse, olha, o mínimo é quanto? 10%. Porque Deus conhece a avareza. A avareza é intrínseca à natureza humana. Uma pessoa generosa é uma raridade, irmãos. Tem obreiro que dá moeda no púlpito, glória a Deus. E o pior, pastor, tem deles que nunca dá, nem moeda.
Nem os 5 centavos daquele velho. Só que eu tenho uma notícia ruim. O velho morreu de esmola, viu, irmãos? Morreu mendigando. Morreu mendigando. E também não podia morrer diferente. Ainda morreu mendigando, ainda foi pouco. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus. Por que foi? Grave isso na sua mente. Por que foi que Deus estabeleceu o dízimo? Por quê? Porque Deus sabe da nossa natureza avara. Os seres humanos são avarentos, irmãos. São avarentos. Aí Deus em sua sabedoria, em sua graça, Deus disse, olha, eu não aceito menos. Não é que é só para você dar o dízimo. É o mínimo. É a taxa mínima estabelecida pelo Criador. Não foi Moisés. Isso é uma doutrina tão santa, pastor, é uma coisa tão santa que Deus não revela quem foi o usado por Deus para instituir. Para ninguém dizer foi fulano, para ninguém dizer foi cicrano. O Espírito Santo deixou em nuvem. Quando uma coisa não está registrada no computador, ela está o quê? Em nuvem. Pois Jeová deixou em nuvem, para ninguém dizer foi fulano. Aleluia, louvado seja Deus. Lá em Alagoas também, tinha um crente que não pagava dízimo, não entregava dízimo, e ele disse, irmão, aí foi discutir com o diácono disse, irmão, o dízimo é bíblico, Malaquias 3:10. Ele disse, irmão, Malaquias disse isso, porque Malaquias também era ministerista, glória a Deus, era do ministério, glória ao Senhor. Então, irmãos amados, por que é que não aparece quem ensina o dízimo pela primeira vez? Para não ficar, que alguém dizer foi fulano que inventou, não, foi de Deus. Ele surge do nada. Ele instituiu sem usar ninguém. Ele usou alguém, mas o Espírito Santo deixou em nuvem, não revelou quem foi. Por que o dízimo? Me ajudem, vamos ver se todos aprenderam isso. Por que Deus estabelece a taxa mínima, o dízimo? Por que, irmãos? Porque combate a nossa avareza. E outra coisa, o dízimo deixa iguais todos os cristãos, todos os adoradores diante de Deus. Sabia disso? Sabia? Para Deus, se você ganha 100 mil reais e você dá 10 mil, você é igual à velhinha que ganha um salário mínimo diante de Deus. Você não tem mérito nenhum. O dízimo nivela todo mundo na presença do Onipotente. Só é mais alguma vantagem se você der mais. Ah, pastor, eu dou o dízimo. Foi a maior besteira do fariseu. Ele disse, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não sou como os roubadores, os adúlteros. E eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. Jeová lá do céu olhou e disse, grande coisa. Porque dar o dízimo é a taxa mínima. Então, meus amados irmãos, Deus revela isso. Quando Jacó se converte, os irmãos sabem que Jacó, a gente pensa que Jacó era um jovenzinho, né? A gente pensa que Jacó era um jovenzinho quando ele vai para a casa de seu tio Labão. A gente pensa que era um jovem de 20 anos. Mas segundo a cronologia bíblica, Jacó já era, como dizemos lá em Alagoas, um babaquara. Já tinha, pastor Ailton, 77 anos. Eu fiquei incrível quando eu li isso e fui fazer as contas. É exatamente isso mesmo. 77 anos ele já tinha, não casou ainda. Glória a Deus, ele era dessa geração de hoje. Tem menino em casa com 40 anos sem casar, vivendo às custas do pai. Glória a Deus. Aqui no Recife não tem, mas lá em Alagoas tem um bocado. Glória a Deus. 40 anos e só come se o pai der, só veste se o pai der. É assim ou não é, irmãos amados? Pois Jacó era dessa laia. Glória a Deus. Com 77 anos em casa, na barra da saia de quem, irmão? Da mãe. Mãe, não deixe não, mãe. Vai-te embora, menino, cuide de casar. Isso é a mãe quem tem que botar para fora. Glória a Deus. Quem é que bota o filhote para fora do ninho? É a águia macho ou a águia fêmea? Bota esse menino para correr, irmã. Diga esse, vá casar, menino, tenha vergonha. Glória a Deus. Vá cuidar da sua vida. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jacó, ele não era convertido, era filho de crente e neto de crente. Mas quando ele se converte, qual é a primeira coisa que ele diz? Primeira coisa, ninguém falou, não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. Mas quando ele se encontra com Deus, quando ele vê Deus,
pela primeira vez na sua vida, ele disse: de tudo que me deres, certamente te darei o quê, meus amados irmãos? Irmão, ninguém exigiu isso de Jacó. Ninguém, não tinha pastor ali, não tinha sacerdote, não tinha profeta, porque isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa que vem do céu, é uma coisa que vem de Deus. E ele via seu pai pagando dízimo, ele sabia que seu avô pagava dízimo, e ele disse: eu agora me converti, eu vi Deus, e eu agora vou entregar os meus dízimos também. Vocês estão vendo que o rio está o quê, irmãos? Está engrossando, está aumentando o volume. Quando chega a lei, aí Deus apenas aumenta o volume do rio. O dízimo não surge na lei, ele surge lá no Éden. Ele surge lá com Adão. Ele surge com Eva, o dízimo e as ofertas. É verdade que lá não fala em dízimo, mas já era. Por quê? Já era porque ele aparece do nada. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que quando vem a lei, Deus, uma coisa também que nós precisamos ter muito cuidado, que foi esclarecido pela Reforma Protestante, que estará fazendo 507 anos agora, mas que trouxe um perigo muito grande, foram duas coisas. Primeiro, a doutrina correta do sacerdócio universal de todos os crentes, que estava obscurecido na Idade Média. Todo crente é um sacerdote, mas não quer dizer que não existe ministros na igreja. Não é isso. Quando Pedro disse que todo crente é sacerdote, ele está dizendo da liberdade de se apresentar diante de quem? De Deus. Mas ele não está dizendo que não existe um ministério. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que não existe um ministério, porque na mesma carta, no capítulo 5, o apóstolo São Pedro diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, apacentai o rebanho de Deus. O próprio Pedro, que disse que todo crente é sacerdote, ele mesmo disse que existe presbíteros e que existe alguém responsável pela herança de Deus. Então, quando a Bíblia diz, por que é que está acontecendo essa confusão de gente que não quer sacerdote, mas não quer pastor? Por que é que está acontecendo confusão? Não, porque eu sou sacerdote. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de ministério, porque a Bíblia diz que todo crente é um sacerdote. Mas a Bíblia diz também que todo crente é rei. Diz ou não diz? Diz que Cristo nos fez o quê? Reis e... Rei, no sentido secular, no sentido terreno e humano, rei é aquele que manda nas pessoas, é aquele que organiza a sociedade. E sacerdote é do mundo espiritual. Quando a Bíblia diz que você é rei, significa que ele está desinstituindo os governos do mundo? Você vá falar para o presidente da República: eu sou rei, e eu não tenho nada a ver com você. E se você falar para o presidente da República, é ruim. E se você for falar para aquele outro que não tem cabelo: eu sou rei, glória a Jesus. Vai, bichinho, dizer isso, glória a Deus. Aleluia. Quando a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, não está negando a existência do reinado e nem está negando a existência do sacerdócio espiritual, não. Não, senhor, não vê nessa onda, não. O que foi que aconteceu? Dois problemas que surgiram com a reforma. Foi dizer que todo mundo é sacerdote, que de fato é, mas em certo sentido. E também a livre interpretação das Escrituras. Irmãos, eu não acredito que Lutero ensinou isso. Livre interpretação, irmão, não pode. Não pode. A livre interpretação das Escrituras, eu acho que foi uma má interpretação das palavras de Lutero. Eu acredito que ele ensinou o livre exame. Mas livre interpretação, pastores, não é possível. Só que já nos dias de Lutero, se espalhou que ele tinha dito que todo mundo poderia interpretar, todo mundo era livre para interpretar. Irmão, não pode, não pode. E isso gerou as seitas. Diz que já nos dias de Lutero, estava uma confusão maior do mundo na Alemanha e nos países que aceitaram a reforma. Diz que todo doido botava uma Bíblia debaixo do braço e saía pregando o que queria, já nos dias de Lutero.
Já havia centenas de... Os anabatistas, que fizeram uma guerra terrível. Os camponeses, melhor dizendo, os camponeses que fizeram uma guerra terrível na Alemanha, uma carnificina, eles fizeram interpretando a Bíblia. Eles acharam que podiam fazer aquilo, estudando a Bíblia e ler o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento havia guerra, que Deus mandava fazer guerra, e houve uma sublevação dos camponeses contra os seus senhores, baseados na livre interpretação. Não, cada um dizendo, a gente pode interpretar a Bíblia de jeito. Irmão, isso é um absurdo? Não, senhor. Já pensou, se na nossa igreja você chegar na igreja e disser, irmãos, todos vocês são livres para interpretarem a Bíblia do jeito que quiserem. Vocês estarão causando um mal tremendo à igreja. Vai surgir meio mundo de seita, já aparece. A gente segurando a corda, e se você disser isso? O que Lutero afirmou não foi a livre interpretação, mas foi o livre exame. Todo mundo é livre para examinar a Bíblia, mas o povo não é livre para interpretar a Bíblia. A Bíblia depende por exemplo, quando houve divergência doutrinária, pastor, e como resolver essa situação? É fácil. Quando houve a divergência doutrinária, uns diziam que era preciso circuncidar, e outros diziam que não era preciso circuncidar. Foi assim ou não foi na igreja primitiva? Aí o que foi que a igreja fez? A Bíblia diz, reunindo-se os apóstolos e os anciãos. Foi assim ou não foi? Reuniram-se os apóstolos e os anciãos, pegaram as escrituras, porque aquele texto de Atos 15 está cheio de referências do Antigo Testamento que os gnósticos dizem que não vale nada. Aquele capítulo 15 de Atos está cheio de referências bíblicas. Tiago citou a Bíblia, Pedro citou a Bíblia, e meus amados irmãos, chegou-se a uma conclusão com os apóstolos e os anciãos. E outra coisa, na nossa Bíblia, eu fico com medo de falar diante do pastor Ezequias, quando fala do grego. Mas eu não sei falar grego, mas eu fico escutando eles, glória a Deus. E eu anoto, viu? Por isso aí eu vou consultar meus amigos. Sabe o que é que acontece? Lá no livro de Atos, diz que eles escreveram decisões. Pode observar, não vou ler porque não dá tempo. Eles escreveram decisões e mandaram para as igrejas. Você sabe o que é aquela palavra no grego? É dogma. Aquela palavra que na nossa Bíblia diz decisão, no grego é dogma. O que é dogma? É um artigo de fé do qual o cristão não pode arredar. Dogma é um artigo de fé definido pela igreja, do qual o cristão não pode. A gente acha estranha essa palavra dogma, porque a gente leva logo para o romanismo. Mas a palavra dogma está na Bíblia. Quem quiser ser membro da Assembleia de Deus tem que se submeter aos dogmas que esta igreja defende desde o seu nascedouro. E esses dogmas são bíblicos e corretamente interpretados. Dogma. Pastor, você segue dogma? Sigo, porque está na Bíblia. Dogma é uma decisão eclesiástica que se torna artigo de fé. Não pode cada um interpretar do jeito que quer, não. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que vamos ver a questão do ministério. Quando Deus chama Israel, Deus diz assim: Israel é a minha herança. Esse versículo eu gostaria que lesse, por favor, no livro de Êxodo 19:6. Êxodo 19:6. Êxodo 19:6, por favor. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus disse que o povo de Israel seria um reino e o que, irmãos? Repita, por favor. Seria um reino sacerdotal. Em outras palavras, todo israelita, em potencial, seria um sacerdote. Aqui já está o embrião da doutrina de Pedro. Pedro disse: vós sois povo adquirido, sacerdócio real. Deus disse ao povo de Israel. O que Pedro disse na sua carta, no capítulo 2, não é novidade, porque Deus já tinha dito no Antigo Testamento que Israel era um povo. Por favor, repita, pastor, esse mesmo versículo. Sim,
o mesmo versículo, 19:6 de Êxodo. Sim, senhor. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um reino que, irmãos? Sacerdotal. Então, aparentemente, todo israelita seria considerado um quê? O quê? Sacerdote. Mas só que quando chega no capítulo 18, versículo 6, vamos ver isso. Isso são princípios. São princípios que são eternos. Não é apenas uma coisa da lei, são princípios. Lá em 19:6, Deus chama todo Israel de povo sacerdotal. Agora, Números 18:6, por gentileza. Números 18:6. E eu, eis que tenho formado, ou melhor, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas, irmão, e Deus não já tinha dito que todo mundo era sacerdote? Aí agora chega lá na frente, Deus diz o quê? Por favor, irmão, repita, veja a seriedade dessas palavras, por gentileza. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Para aí, irmãos, um minutinho, vai já precisar do resto. Todos vocês são sacerdotes, mas eu tomei do meio de vocês a tribo de quem? Levi. Mas Deus, o Senhor não já tinha dito lá atrás que nós seríamos um reino de sacerdotes? Sim, eu disse, mas eu não disse no sentido absoluto, eu disse no sentido relativo. Todos vocês são sacerdotes, mas não pense que vocês estão soltos. Eu vou levantar do meio de vocês a tribo de Levi, e eu tenho dado a eles o sacerdócio. Eu tenho dado a eles a tenda da congregação. Pastor Isoldo, foi assim? Foi assim. Quando Pedro disse que nós somos sacerdócio real, Deus já tinha dito a todo o povo de Israel em Êxodo 19:6. Mas lá em Deuteronômio, Deus disse que do meio dos sacerdotes, Deus levantou, do meio do sacerdócio geral, Deus levantou um sacerdócio ministerial. Pastor Isoldo, e na nova aliança? Segue o princípio. Não mudou nada. Mudaram as circunstâncias, mas o princípio é o mesmo. Vamos para a primeira carta de São Pedro, que eu quero concluir com essa primeira parte. Primeira carta de São Pedro 2:9. Glória a Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois o quê? Geração eleita. O que mais, irmãos? Sacerdócio real. Pronto, irmão, eu sou sacerdote. Se eu sou sacerdote, presume-se que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um clero acima de mim. E interessante que a palavra clero, ela vem de herança. Herança, a palavra clero no grego, os irmãos que entendem de grego, eles me disseram que a palavra clero quer dizer herança. Nós não usamos essa palavra clero, mas outras religiões cristãs, como os episcopais, e até os luteranos e alguns outros, eles chamam os seus ministros, o corpo de ministros, de clero. Nós não usamos para não parecer com o romanismo. Mas a Bíblia diz que todo o povo de Deus é o clero de Deus, é a herança de Deus, é sacerdote. Só que o mesmo Pedro que disse isso, que todo mundo é sacerdote e que todo mundo é o clero de Deus, quando chega no capítulo 5, ele diz o quê? Capítulo 5, versículo 1, por gentileza, da mesma carta de São Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Meus amados irmãos, que coisa interessante. O mesmo Pedro que diz que todo mundo era sacerdote, ele na sua carta, ele fala que Deus levantou presbíteros. E eu quero dizer que presbítero, no Novo Testamento, não é o presbítero que nós conhecemos na Assembleia de Deus hoje. O presbítero que nós conhecemos na Assembleia de Deus hoje é um auxiliar do pastor. Mas no Novo Testamento, o presbítero, evidentemente que no Novo Testamento sempre houve o protopresbítero. No Novo Testamento sempre houve presbíteros. Por exemplo, Timóteo era presbítero.
Timóteo era presbítero, mas ele tinha presbíteros sob o seu comando. Então Timóteo era o protopresbítero. Protopresbítero, quer dizer, entre os presbíteros ele era o primeiro. Era o pastor que nós conhecemos hoje. Então, Pedro, ele diz: vós que sois presbíteros, apacentai o que, meus irmãos? A herança de Deus, que no grego é clero. Apacentai o clero de Deus, a herança de Deus, a porção de Deus. Então o próprio Pedro, que disse que todo mundo era sacerdote, ele agora diz que no meio desses sacerdotes tem uma classe que cuida do povão. Os presbíteros, ou seja, hoje os pastores. O que é que eu vejo aqui? A mesma coisa que Deus disse a Moisés no Antigo Testamento, a mesma coisa que Deus disse a Moisés, que todo o povo era sacerdote, mas elegeu um sacerdócio. A mesma coisa Pedro diz no Novo Testamento, que todo mundo é sacerdote, mas que existe o presbitério para apacentar esse rebanho. E na carta aos Hebreus, o que é que o autor diz acerca desses presbíteros? Ele diz ao povo: obedecei a vossos pastores. E o que mais, irmãos? Sujeitai-vos a eles. Então esse espírito de que todo mundo é igual não é bíblico. Essa falsa interpretação de que todo mundo é sacerdote, ela também não é bíblica, é uma falsa interpretação. Todo mundo é sacerdote, mas Deus colocou um presbitério na nova aliança sobre os demais. E interessante que Paulo diz assim, na carta aos Tessalonicenses, não vai dar tempo de ler, mas eu vou citar. Ele diz assim, sobre os pastores. Ele diz: meus irmãos, honrai aqueles que estão entre vós e sobre vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Por favor, vamos ler esse. 1 Tessalonicenses 5 e 12, por gentileza. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, Olha aí, e vos admoestam. E vos admoestam. Repita, por favor. Repita, por favor. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Só uma pausa, pastor. Prossiga com a Bíblia aberta. Os que trabalham o quê? Disse Paulo? Entre vós. Entre vós. Entre vós. Mas ele continua. Depois de entre, ele diz outra palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. E que presidem sobre vós no Senhor. Para aí um pouquinho. O pastor, ele está entre o povo. Mas ao mesmo tempo ele está sobre o povo. Ele é um sacerdote como todo mundo é, mas ele preside sobre. Entre vós, vejam duas palavras que você não pode esquecer: entre vós e sobre vós, na nova aliança. Do mesmo jeito que Deus fez no Antigo Testamento, ele faz na nova aliança, porque não é lei, é princípio, e princípios não mudam, e princípios são eternos. Vocês podem dizer amém? Com fome e tudo? Glória a Deus, irmãos. Todo mundo é sacerdote, mas dentre os sacerdotes, o pastor está entre vós, mas Deus tira e coloca o quê? Vê a palavra, por favor. Sobre vós. Diga amém em nome de Jesus. Para encerrar, vamos para Hebreus capítulo 5, que está lá o princípio. O princípio. Isso não é lei, é princípio eterno. Deus trabalhou assim no passado, mudam as circunstâncias, mas os princípios são os mesmos. Hebreus capítulo 5, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Somente até aí. Porque todo sumo sacerdote tomado o que, irmãos? Dentre os homens. Dentre os homens. Você sabe o que significa essa palavra tomado? Tomado. Diz que no Antigo Testamento Deus tomava de entre os homens, tomava e colocava sobre os homens. Essa palavra tomado no grego, os irmãos que entendem de grego, eles me disseram que essa palavra é lambano. Não é mulambo, é lambano. Glória a Deus. Você sabe o que é lambano?
no grego. A Bíblia diz, todo sumo sacerdote é o que, irmãos? Tomado, lambano. Lambano quer dizer pegar com força, como se fosse puxar pelos cabelos e erguer sobre os demais. É isso que Deus fazia no passado e Deus faz no presente. Na Bíblia Vulgata de Jerônimo é assúmpito. Diz que todo sumo sacerdote é assúmpito. O que é uma assunção? O que é uma assunção? Cristo ascendeu ao céu. Ele fez o quê? Subiu. Pois a Bíblia diz, pastores, a mesma palavra para nós pastores. Diz que nós somos lambanos. Nós somos elevados. Os irmãos estão entendendo, meus amados irmãos? Vocês estão entendendo? A mesma coisa que Deus fez no Antigo Testamento, fez no Novo Testamento. Fez no Novo Testamento. Não mudou nada. Então, as bênçãos, os compromissos e as responsabilidades do Antigo Testamento continuam na Nova Aliança. Se Deus nosso Senhor permitir, amanhã nós continuaremos com este assunto. Por que é que na Nova Aliança os dízimos continuam? Por que é que na Nova Aliança as ofertas continuam? Por que é que na Nova Aliança existe uma classe acima dos demais? E por que é que a igreja deve cuidar deles como cuidava na antiga? Vamos provar biblicamente, com a ajuda de Deus, que não mudou absolutamente nada.